Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um ciclo de notícias com as principais notícias da semana, seja política, econômica e mundial, né? Então, nós começamos nessa semana com a prévia da inflação que saiu, veio em tendência de queda, mas, por outro lado, um pouco acima da estimativa. Estávamos estimando 0,54, era esperado, veio 0,61, um pouco acima, mas, por outro lado, mostra a tendência de queda em relação ao mês passado e ao ano passado, fechando ainda dentro do centro da meta, ainda que é 4,1. Então, ainda está dentro. Acelerou mais nos alimentos. Ô, Rick, aumentou tua picanha ou não? Ih, cara, Ficou mais caro? as conversas, né, cara? Tá mais caro, né, Rick? Mas tem mostrado assim uma queda, tem que cair mais a expectativa que com a queda mais acentuada e com a inflação contida, podemos ver queda também que na taxa Selic, todo mundo espera isso para que a economia consiga ter mais fôlego, as empresas tenham mais fôlego para conseguir investir. O governo veio com a questão ali agora de regular as bets e estão vindo com a proposta também de tributar, né, as empresas que promovem apostas esportivas. Tem crescido muito, né? Eu acho que é muito notório a questão de nós vermos as placas publicitárias em volta dos jogos, a maioria já é de casa de apostas, e o governo agora tem tentado achar uma forma, até por estar prejudicando, né, o principal campeonato, e jogadores estão sendo aliciados. Caiu na semana vários jogadores aí numa investigação. Então é um problema enorme que está ocorrendo e veremos algumas coisas. O governo está tentando impedir essa lastração e também tentar regular e para conseguir ver a origem, ver se não tem nada ilícito. Então o governo tem andado nesse caminho. Eu acho que é um ponto que nós veremos aí nas próximas semanas se acentuar em relação ao esporte mais amado do Brasil. Nicarágua e China tem um acordo, estão construindo um canal que vai unir, né, o Oceano Atlântico com o Pacífico, e tiveram agora a empresa que está fazendo a obra está passando por alguns problemas. A Nicarágua não está conseguindo, não tem capacidade de retomar a obra, mas a China indiretamente está vindo financiar. Então nós veremos aí a continuidade da obra, mas que é muito contestado internamente por ambientalistas pelos riscos ambientais que ocorrem, mas o governo não tem notado isso, não tem passado. Ele é Daniel, qual que é o Daniel? Ortega, não? Ortega, isso aí. Daniel Ortega ele tem um sistema ditatorial, então ele acaba passando, mas a China acaba apoiando o país indiretamente, investindo em obras, mas que vai refletir diretamente na forma ali, né, nos investimentos para a China. Então, isso foi um ponto. Então, estava parada a obra, mas a China já deve estar fechando algum acordo, né? Já foi sinalizado isso, que a China está fechando um acordo para a continuação da obra. Vimos ali risco de calote nos Estados Unidos. Não é só o Brasil que sofre em fechar suas contas no azul. Os Estados Unidos estão passando por isso e estão tentando negociar um novo teto de gastos, né? Aumentar o teto de gastos. E se não conseguir chegar a uma negociação com o Congresso, o governo Biden deve ter que cortar 22% do orçamento atual, o que é muito relevante, né? Pensando em orçamento. E estão negociando ali com o Congresso, provavelmente chega no meio termo, mas se não conseguir chegar, nós teremos alguns problemas internamente para conseguir, que podem paralisar o sistema público americano e impactar diretamente na economia. Já vimos isso anteriormente, mas, por outro lado, a ideia é que consiga chegar numa negociação que seja favorável para não travar. Tivemos essa semana a Taesa entrou na projeção não entrou na pauta porque não distribuiu dividendos nesse ano, é uma queridinha. Ei, Henrique, compra ou vende Taesa? O que tu acha? Eu acho que é melhor vender. É vender? É vender, então. Taesa sempre foi queridinha, ótima distribuidora de dividendos, chegou a pagar uma média de 14% no ano passado, e nesse ano deve se pagar, é esperado, mas deve ser bem menor, deve chegar aí a
provavelmente a 5%, 6% de dividend yield, a expectativa acaba sendo essa. Ela está tendo que rever contratos, alongar um pouquinho as dívidas e está tendo que conseguir rolar já uma dívida alta que ela tem. E, por outro lado, impacta diretamente nos dividendos que ela vinha pagando nos últimos anos. Mas, por outro lado, Petrobras vem com dividendos bem gordos. São quanto, Rick? 24,7 bilhões em distribuição de dividendos esse ano. O governo PT é um governo que entrou já com isso em pauta, né, falando sobre regular novamente o preço da gasolina. Hoje ainda o preço da nossa gasolina ela acaba oscilando conforme demanda de mercado e vemos esse impacto diretamente na empresa conseguindo distribuir dividendos gordos. Hoje quase 6,84%. Rick, compra ou vende Petrobras? Rick, fala aí. Petrobras agora compra. Compra a Petrobras? Compra, então. Está bem interessante. Nós estamos vendo Petrobras com bons dividendos e a tendência é que isso ainda continue durante esse ano, mas é uma promessa de governo e eu acho que nós podemos ver Petrobras talvez sofrendo um impacto direto sobre isso nos próximos anos. Tivemos também a grande assembleia anual da Berkshire Hathaway. Hathaway. O Rick, fala aí, como que fala? Tem que fazer a linguinha assim, a Hathaway. Hathaway. Então, vamos falar aí, Berkshire. Berkshire Hathaway. Aí, Berkshire Hathaway. O Rick é expert em inglês, né, Rick? Fala a verdade. Bilíngue, né, cara? Como é? The money's in the table. The books on the table. The books on the table. The money's on the pocket. Tá muito bom no inglês. Eu vou ter que estudar mais no inglês. Mas essa semana milhares de pessoas acabam indo para lá e tem essa reunião onde o Warren Buffett e Charlie Munger eles acabam falando sobre tendências, como que foi o ano da companhia, né? Então, como que eles têm visto o comportamento da economia como um todo também, sobre investimentos que têm feito e acaba sendo quase um, como posso dizer assim, como que é um acampamento assim quase, né? Onde pessoas vão para lá especificamente para se concentrar nesse evento. Parece muito um evento que se assemelha assim a um evento de uma igreja, algo assim. É bem interessante. Quero um dia aí também. Vamos, Rick, né? Temos que ir, né? E temos que ir para lá. Vai ser um evento onde acabam antecipando muitas vezes uma leitura de mercado. E Warren Buffett deixou uma frase bem interessante que eu quero falar aqui. Você deveria escrever seu obituário e depois tentar descobrir como viver a sua vida para cumpri-lo. Muito didático. O que você entende com isso, Rick? E a gente tem que estar pronto para o dia de amanhã, né? E traçar o nosso caminho aí para o nosso futuro aí. Muito bom, muito bom. É isso aí. Acho que é isso, gente. Esse foi mais um Giro de Notícias. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Semana que vem estamos de volta. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bye!